RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, boa tarde. Está no ar o RBV Agro, na comunicação de Murilo Roso e Priscila Polon. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, Murilo. Melhor agora na companhia dos nossos ouvintes e internautas do agro. Hoje, 21 de novembro. Ontem, dia 20, foi o Dia da Consciência Negra. A data faz referência à morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares. Considerado símbolo da luta pela liberdade e valorização do povo negro, Zumbi foi morto em 1695 por bandeirantes. O tempo da escravidão deixou marcas profundas e ainda hoje isso se reflete em atos de racismo, infelizmente. Queremos aqui nos posicionar contra qualquer tipo de preconceito, seja racial ou qualquer outro. Exato. E amanhã, dia 22, é o Dia do Músico. Destaque do RBV Agro. O programa de hoje tem os seguintes destaques. Estiagem segue causando prejuízos aos agricultores. Santa Catarina regulamenta a produção de mel de abelha sem ferrão. Vaca holandesa dá luz a trigêmeos em propriedade em Erval Velho. Cidasc emite alerta para o consumo de queijo trufado sem inspeção. 9 marcas de azeite são proibidas. E vamos falar também do perigo das dietas milagrosas. RBV Agro. A estiagem segue castigando o estado de Santa Catarina há vários meses. Durante a semana até choveu em algumas regiões, mas não com volumes significativos. E com a seca, os prejuízos ocorrem nas lavouras, como de milho, por exemplo. Muito sol, muito calor e pouca chuva. Esta combinação não é nada boa para as culturas, seja ela de grãos ou da fruticultura. Estamos aqui numa plantação de milho e a gente observa nessa plantação aqui, por exemplo, que as folhas do milho estão todas murchas. Essas folhas aqui que você observa nesse momento, isso demonstra, que o desenvolvimento das culturas vem sofrendo e muito pela falta de chuva. Choveu nos últimos dias, mas não foi o suficiente para qualquer uma dessas culturas. A plantação que fica na comunidade de Aparecida necessita da chuva o quanto antes, já que as precipitações registradas nos últimos dias não foram suficientes para suprir as necessidades, como explica André de Souza, gerente da Estação Experimental da Epagre de Videira. As chuvas na região foram muito desuniformes durante esse mês. Aqui na unidade da Epagre, aqui na Estação Experimental da Epagre de Videira, a precipitação foi de torno de 50 milímetros durante todo o mês de novembro, o que é muito abaixo da média histórica. A gente vê em alguns municípios em volta que a precipitação foi maior do que essa ou inclusive menor. Então é bem típico dessa época do ano, essa desuniformidade entre as precipitações depende do local. Em torno de 50 milímetros ou mais do que isso é muito abaixo do que a gente precisava, A situação de estiagem é muito crítica, continua muito crítica. Claro que essas últimas precipitações de certa forma ajudaram, permitiram com que alguns agricultores semeassem os grãos, melhorassem as pastagens, recuperassem um pouco do nível dos reservatórios, açudes, rios. Então amenizou um pouco, mas longe de resolver. Nós precisamos realmente de muito mais precipitações até o final do ano, porque a gente não tenha muitas perdas na agricultura, seja em grãos, pastagens, no leite, nas frutas. Realmente a situação ainda é muito preocupante. Na questão das frutas, nesse momento a chuva é importantíssima para o desenvolvimento delas? Sim, é muito importante. Nós estamos na fase, pensando em frutas de caroço, em pêssego, ameixa e nectarina, nós estamos na fase de enchimento dos frutos, então a gente só consegue ter um bom desenvolvimento, um bom calibre, um bom tamanho dos frutos com as precipitações. Então nos preocupa muito a situação da safra, principalmente das variedades mais tardias, que com essa falta de água com certeza a gente vai ter alguma perda, principalmente em tamanho de frutos. Em relação à uva também, a nossa safra era muito promissora, nós temos uma alta quantidade de frutos. Em relação à sanidade está muito bom, em alguns casos alguns problemas, mas em geral a safra também é bastante interessante, mas da mesma forma a gente precisa de precipitação para conseguir encher os cachos e fazer com que a gente tenha uma boa produtividade. A gente já consegue ver alguns problemas de translocação nas plantas, então assim como nas demais culturas, a fruticultura também está sendo
afetada aí pela questão da falta das precipitações. Para o RBV Notícias, Fabiano Trindade. Nas regiões Oeste, Extremo-Oeste e Meio-Oeste, o déficit hídrico no ano alcança 801 milímetros, de acordo com dados da Epagre-Ciram. É a estiagem mais severa desde 2005 em Santa Catarina. A situação é preocupante porque as previsões indicam chuvas abaixo da média até janeiro. Santa Catarina regulamenta a produção de mel de abelhas sem ferrão. Abelhas nativas vêm se tornando mais uma fonte de renda nas propriedades agrícolas. Wilson Antônio. A produção de mel de abelha sem ferrão tem crescido em Santa Catarina. As abelhas nativas são de fácil manejo e podem ser criadas em áreas rurais e urbanas. A espécie é conhecida por ser polinizadora mais eficiente do que a exótica Apis mellifera, que tem ferrão para grande parte das plantas cultivadas. Para apoiar o sistema produtivo de apicultura e meloponicultura, o governo do estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento e Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a SIDASC, regulamentou o mel de abelha sem ferrão através da Portaria número 37/2020, de 4 de novembro de 2020. As abelhas sem ferrão são nativas e recebem esse nome por possuírem seu ferrão atrofiado. Além de produzirem um delicioso mel considerado gourmet, desempenham um papel fundamental como polinizadores, garantindo a sobrevivência de plantas nativas e cultivadas, garantindo também a produtividade frutífera do estado. A apicultura está presente em cerca de 17 mil estabelecimentos agropecuários e em 98% dos municípios de Santa Catarina. Na safra 2019-2020, o estado produziu 7,5 mil toneladas de mel, volume acima da média estadual, que é de 6,5 mil toneladas. De acordo com o levantamento feito pela Epagre e Federação das Associações de Apicultores e Meloponicultores do Estado de Santa Catarina, em 2019, aproximadamente 6 mil famílias rurais do estado tinham na meliponicultura uma fonte de renda complementar. Mônica Polodi, médica veterinária da SIDASC, diz o que significa a regulamentação do mel de abelha sem ferrão no estado. Bem, com a regulamentação do mel de abelha sem ferrão, estamos padronizando o processo produtivo, identificando a qualidade físico-química e microbiológica desse produto. A gente também espera a presença do mel de abelha sem ferrão no comércio de forma mais ativa, né? Pois agora os serviços de inspeção não terão dúvidas quanto à possibilidade de registro desse produto. E também os órgãos de fiscalização estarão cientes dos parâmetros de qualidade e da sua forma de comercialização, assim evitando apreensões ou autuações equivocadas. Mas, acima de tudo, estamos reconhecendo a atividade dos meliponicultores catarinenses e possibilitando o incentivo a essa atividade. Para o RBV Notícias, Wilson Antônio. O tempo. Boa tarde para todos os ouvintes. Fim de semana com variação de nuvens e presença do sol, temperaturas amenas ao amanhecer, mas sempre mais elevadas ao longo da tarde, e a gente vai perceber que gradativamente a cada tarde essa temperatura vai subindo um pouco mais, e eu não estou falando só de fim de semana, mas também estou falando de boa parte da semana que vem. A gente vai perceber aí períodos mais quentes agora, gradativamente a cada tarde a temperatura subindo um pouco mais. Nós estamos monitorando, claro, a possibilidade de chuva, que é tão importante para nós neste momento. A previsão é que a gente tenha isso mais nos últimos dias do mês, mas principalmente mais perto do dia 27, 28, quando provavelmente uma frente fria consiga avançar do sul do país, da parte mais de fronteira, estou falando com o Uruguai, né? E aí trazer algumas instabilidades para nós. Mas é assunto para a gente conversar com calma, inclusive, ali na segunda-feira, tá? Com as informações do tempo, desejando a vocês um bom fim de semana, Leandro Puchalski. Santa Catarina lança programa de inovação voltado para o agronegócio. O objetivo é estimular iniciativas inovadoras e aprimorar as políticas públicas voltadas para o setor produtivo. O secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e Desenvolvimento Rural, Ricardo de Gouveia, fala a respeito. Confira. Ao falar em inovação, na verdade, quando a gente lança um programa, a impressão que dá às vezes é que não se faz inovação. Na verdade, o dia a dia nosso é feito com inovações, com coisas novas, sem dúvida. Passamos um ano agora aí que muita coisa fizemos de
novas, né, para poder nos ajustar a uma nova forma de vida, né? Mas o lançamento do programa na agricultura é uma forma de a gente direcionar a inovação para um futuro da agricultura de Santa Catarina, onde que nós queremos chegar e trazer tecnologia, trazer informação, trazer conhecimento, né, para que você crie um ambiente e esse ambiente favoreça as pessoas a trazer experiência, a trazer a sua informação, trazer seu conhecimento, né, para que a gente possa fazer sempre melhor aquilo que a gente já faz, né, e muitas vezes com menos, mas principalmente fazer melhor o que a gente já faz. Então, essa é a busca, esse é o sentido que nós estamos trazendo, né, e agrupando as 3 empresas, né, EPAGRE, SIDASC, SEASA e mais a estrutura da Secretaria, que é hoje no governo do Estado que coordena toda a política da agricultura. Então, com isso, nós queremos delinear, né, definir um foco da agricultura Santa Catarina e buscar a inovação, a tecnologia para esse foco, para a gente atingir isso da melhor forma possível. Vamos a um rápido intervalo e na nossa bancada hoje tem pêssegos. Santa Catarina é o 3º maior produtor de pêssego do Brasil, atrás do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Aqui no estado são colhidas 12 mil toneladas em média por safra. As 5 cidades com maior produção de pêssego ficam aqui no meio-oeste: Tangará, Videira, Pinheiro Preto, Fraiburgo e também Rio das Antas. E na lista dos 10 mais tem ainda Caçador e Arroio 30. Na volta do intervalo, vaca dá à luz a 3 bezerros em Erval Velho. Fique ligado! RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Estamos de volta com o RBV Agro. Obrigado pela audiência em toda a região meio-oeste de Santa Catarina. Um abraço ao Velton Fritzen, de Tangará. Ele nos manda um vídeo da casa do pai dele, o seu Amélio, que tem muito capricho com as uvas. São apenas 12 pés de uva, segundo ele, mas estão uma beleza. Parabéns ao Amélio e obrigado ao Velton por compartilhar as imagens com a gente aqui do RBV Agro. E a Leni de Lima, de Macieira, envia fotos de amora silvestre do sítio dela e também de um pomar de ameixas. Nós já falamos do pêssego no primeiro bloco, as ameixas também já estão quase maduras. Obrigado, Leni. Lembrando o número do nosso WhatsApp, 991294258. Manda sugestões, fotos, áudios, vídeos, recados. Ajude a fazer o nosso programa. Anota aí, 991294258. RBV Agro. Vaca holandesa dá à luz a trigêmeos em propriedade no interior do município de Erval Velho. Reportagem Alexson Luiz. O caso raro aconteceu na propriedade dos irmãos Betoni, na comunidade de Canhadão. De acordo com um dos irmãos, Orlando Betoni, no momento do parto, o médico veterinário Cristiano Casara estava realizando outro serviço na propriedade e auxiliou no procedimento. Nasceram 2 machos e uma fêmea, todos saudáveis, e a probabilidade de ocorrer casos de gêmeos na raça holandesa é de menos de 0,5%. Já trigêmeos é mais raro ainda. Apesar de que essa vaca que pariu esses terneiros, ela já vem de um histórico de produção de gêmeos. Ela tem 3 partos anteriores produzindo gêmeos e agora ela produziu trigêmeos, né? Sabe-se também que no nascimento de gêmeos, quando acontece sexos diferentes, a fêmea ela é infértil. Mas nesse caso aqui, nós observamos que a terneira nasceu numa placenta separada dos machos. Então a gente vai tentar aproveitar ela na atividade leiteira, mas sabendo que ela só tem 1% de chance de ser fértil, né? Isso é devido à transferência dos hormônios masculinos no corpo da fêmea, deixando ela menos feminina e mais com hormônios masculinos, né? Então, mas isso é bem raro de acontecer. O nascimento de gêmeos
eu tenho 28 anos de atividade leiteira, não vi nascer gêmeos, a trigêmeos ainda, e gêmeos acontecem com mais facilidade, por isso que ele é um fato raro, o trigêmeos. Com informações do Departamento de Jornalismo da RBV Rádios, falou o repórter Alexson Luiz. 9 marcas de azeite são proibidas. A falsificação pode ser prejudicial à saúde do consumidor. O Ministério da Agricultura proibiu a venda de 9 marcas de azeites. A suspeita é de falsificação. As garrafas contêm óleo de soja ao invés de azeite extra virgem. A produção destes produtos é feita aqui no Brasil mesmo e não tem nada de importado. As marcas proibidas são Casalberto, Conde de Torres, Donana Premium, Flor de Espanha, La Valenciana, Porto Valência, Serra das Oliveiras, Serra de Montejunto e Torresani Premium. Supermercados que venderem estas marcas poderão ser multados ou até mesmo responder por crime. Segundo o Ministério, os azeites falsificados lesam o bolso do consumidor e ainda podem ser perigosos à saúde. De Brasília, Rodrigo Santos. O queijo trufado tem feito sucesso no mercado gourmet, mas também acende um alerta para as questões sanitárias do produto. Exato. Recentemente, a SIDASC emitiu uma nota técnica que esclarece e alerta sobre o produto vendido sem inspeção. A médica veterinária Alexandra Reale Olmos explica o risco que a falta de controle pode gerar para a saúde das pessoas. Houveram algumas denúncias a respeito do produto específico, queijo trufado, e por ser comercializado sem qualquer inspeção oficial, verificamos inclusive nas redes sociais que ele está sendo produzido e vendido amplamente, até para outros estados. Então, por ser um queijo fresco, esse queijo trufado, ele não fica maturando na indústria. E se ele for produzido ainda com leite cru, sem inspeção, é realmente um potencial risco à saúde das pessoas, por poder veicular doenças como brucelose e tuberculose. Toda empresa que fabrica produtos de origem animal deve obrigatoriamente estar registrada no órgão oficial de inspeção, podendo ser na inspeção municipal, estadual ou federal. Ao comprar um queijo, por exemplo, o consumidor deve verificar sempre a presença do selo de inspeção no rótulo desse produto. O selo de inspeção é a garantia que ele foi produzido em condições adequadas de higiene, que ele cumpre todos os pré-requisitos necessários, da indústria e da fabricação daquele determinado produto com controle de qualidade, e dessa forma ele está apto ao consumo. Vamos encerrar falando sobre saúde. A busca pelo corpo ideal é obsessão para muitas pessoas, principalmente nesta época do ano, Murilo. Tá chegando o verão, né? Emagrecer a todo custo pode ser perigoso. O repórter Diego Ricardo conversou com uma profissional do ramo da nutrição que afirma: não há atalhos para um emagrecimento saudável. Com a chegada das estações mais quentes do ano, é comum ver o aumento na procura de lugares como parques termais e praias, além da utilização de roupas mais leves e curtas. E é neste momento em que muitas pessoas acabam ficando insatisfeitas com seu próprio corpo e acabam buscando medidas que prometem resultados imediatos. De acordo com a acadêmica de nutrição Cíntia Silva, é perceptível a alta na procura de produtos e procedimentos que garantem deixar o corpo em forma em um curto espaço de tempo. Porém, é necessário a atenção, uma vez que o processo de emagrecimento é semelhante ao de ganho de peso, ou seja, é gradativo. Esse ano foi um ano tão atípico, Aconteceu tanta coisa, a quarentena, muita gente diminuiu a taxa de trabalho, a taxa de atividade física, ficamos muito mais tempo em casa, então aconteceu que muitas pessoas ganharam sim peso esse ano. A questão é, muita gente nessa época do ano procura recursos rápidos para perda de peso. Lembre sempre, pessoal, que o peso que vocês ganharam não foi de uma hora para outra também esse ano, Tudo foi gradativamente. Então não vai ser diferente com a perda de peso, é tudo gradativo. Uma perda de peso saudável, ela demora um pouco de tempo sim, requer esforço, dedicação, porém é uma coisa que vocês conseguem fazer com alimentação saudável. Cíntia destaca que algumas ações simples podem sim fazer toda a diferença. Entre uma refeição principal e a outra, colocar uma fruta, para você não chegar na refeição principal, no almoço, no jantar,
com muita fome e exagerar na refeição. Beber mais água, a água é importantíssima no processo de emagrecimento. Dormir bem também é uma dica bem legal, porque vocês precisam estar com a taxa de estresse de vocês menores para poder emagrecer. Outra dica também, que é bem importante, é fazer uma atividade física. Ache alguma atividade física que te dê prazer, né? Outra dica é, não se prendam a coisas que te dizem que vão te emagrecer de uma hora para outra. Chá, suplementos, remédios, isso são atalhos que muitas vezes dão efeito rebote, né? Você faz esse tratamento, pode até perder peso. Nos chás, por exemplo, normalmente o peso que as pessoas perdem tomando chá é líquido e dá esse falso emagrecimento. Uma atenção também aos remédios que prometem emagrecer. Muitos deles são inibidores de apetite. O que acontece? Te dão essa falsa sensação que você não precisa comer, que você está saciado, porém o teu corpo ainda precisa de nutrientes. Para finalizar, Cíntia aconselha, não busquem atalhos. Comecem a fazer mudanças pequenas de um dia uma coisa, outro dia outra, vão mudando aos poucos os hábitos, que a perda de peso vai ser uma consequência desses hábitos saudáveis. Então não busquem atalhos, pessoal. Com informações ao RBV Notícias, repórter Diego Ricardo. O RBV Agro fica por aqui, tenham todos um bom final de semana, muito obrigado pela audiência e até semana que vem. Bom final de semana, até lá! RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.